O episódio 6 da terceira temporada do anime de Kingdom dá continuidade ao duelo do Muten e Ohon contra o Hakurei e o Koyoko. Conclui a derrota e a substituição de Rokuomi por Tou, que por sua vez derrota o Rinbun-kun. No geral, o capítulo não se destacou em praticamente nada e ainda decepcionou na quase total ausência de sangue e na animação questionável do estilo de luta do Tou, tendo, na minha opinião, uma nota inferior à nota que eu dei no capítulo passado, que foi 8 de 10. Porém, não haveria vídeo se fosse só isso que eu tenho a dizer, pois uma das coisas que notei nesse episódio é que ele encurtou a origem da espada Bakuya do Koyoko, que já é breve no mangá, e é sobre ela que eu vou falar aqui hoje. Sério, vocês não fazem noção da mitologia real e bizarríssima dessa espada Bakuya. Fica comigo e prepare-se para ter a sua experiência expandida. Como eu disse, a origem dessa espada já é bastante breve no mangá, contando apenas que existiam um casal lendário de ferreiros no país de Wu, chamado Kanshou e a Bakuya, que tiveram uma ordem real que forjassem as espadas mais fortes que o mundo já viu. Porém, após entregá-las, o rei de Wu ordenou que matassem o ferreiro Kanshou, para que ninguém mais tivesse acesso a uma arma tão poderosa. E por serem os dois últimos trabalhos desse casal lendário, essas duas espadas entraram para o ranking das 5 espadas preciosas da China. As duas entraram. E o nome dessas espadas são justamente o nome desses ferreiros, Kanshou e Bakuya. E aí no anime é apenas dito que a espada foi imbuída com o amor dos ferreiros Kanshou e Bakuya, que foram assoladas por infortúnios. Então eu fui pesquisar a história por trás dessas duas espadas e eu descobri que elas realmente existem na mitologia chinesa. Só que a mitologia real é muito mais pesada do que aparece em Kingdom. E eu vou contar essa história para vocês aqui hoje. Na mitologia, o rei de Wu deu apenas 3 meses de prazo para o casal entregar as espadas. Porém, a forja do casal não estava atingindo a temperatura suficiente para derreter o metal escolhido para essas duas espadas. Então, após várias tentativas e vários sacrifícios para aumentar o Ki ali da fornalha e atingir a temperatura ideal, eles finalmente conseguem forjar essas duas espadas. O problema é que ao invés de 3 meses, eles levaram 3 anos para poder entregar o trabalho. Porém, essas espadas ficaram tão poderosas que o próprio Kanshou escondeu uma delas e presenteou o rei apenas com uma, a Bakuya no caso. O rei já estava pistola com atraso, aí depois eles foram lá e entregaram uma das duas espadas. E mais tarde ele também acaba descobrindo que o Kanshou escondeu a primeira espada. Então ele não teve misericórdia e mandou matar o Kanshou. Só que o Kanshou ele meio que já sabia que ia morrer ali e contou para sua esposa grávida, Bakuya, onde ele escondeu essa espada para que o seu filho, quando nascesse e crescesse, pudesse se vingar do seu pai. Depois de adulto, o filho do casal chamado Shi, ele recupera a espada e trama matar o rei. No entanto, o rei sonha que o filho do ferreiro viria a matá-lo. Aí ele fica paranoico e coloca uma recompensa na cabeça do Shi. Então, certa noite, um dos assassinos encontra Shi chorando e pergunta para ele, antes de matá-lo, por que ele estava chorando. Então o Shi conta a história da vingança dele e acaba comovendo o assassino, que promete realizar essa vingança no lugar do Shi. Mas que para isso o Shi deveria matar a si mesmo com a espada Kanshou para que o assassino pudesse chegar à presença do rei, tanto com a espada lendária perdida Kanshou, quanto com a cabeça de Shi. Porém, quando o assassino entrega a cabeça de Shi e a espada Kanshou ao rei, o rei fica muito incomodado, pois a cabeça de Shi não parava de encará-lo mesmo depois da morte. Além disso, ela não apresentava nenhum sinal de decomposição. O assassino então sugere ao rei que fervesse a cabeça do Shi num caldeirão, porém isso também não adiantou. Dessa vez então, o assassino sugere que o rei deveria encarar o Shi por uma última vez para que a maldição se dissipasse e o Shi pudesse descansar. O rei então aceita a ideia
do assassino e se inclina na direção do caldeirão para poder encarar o Shi pela última vez. O assassino então aproveita da oportunidade e decapita o rei e em seguida a si mesmo, fazendo com que as duas cabeças caíssem no caldeirão junto com a cabeça do Shi. O ato do assassino concretiza a promessa que ele havia feito ao Shi. Então, quando os guardas reais chegam ao caldeirão, as três cabeças já estão irreconhecíveis, ao ponto de eles não saberem mais quem é o rei ali. Portanto, ao invés de fazer um único funeral para aquele que seria o rei, os vassalos enterram as três cabeças como se fossem o rei. Então, essa tumba passa a ser chamada a partir de então da tumba dos três reis. São por esses motivos que as espadas Kanshou e Bakuya são consideradas demoníacas, pois elas carregam consigo todos os sentimentos daqueles envolvidos em sua origem. E é por isso que as lendas sobre essas espadas dizem duas coisas. A primeira é que as feridas dela nunca se fecharão, e a segunda é que elas são capazes de cortar qualquer coisa. Afinal, além de serem responsáveis pela decapitação do rei de Wu, elas também decapitaram seus próprios usuários. Tanto o Shi quanto o assassino conseguiram cortar a sua própria cabeça num movimento só, então imagina o quão afiada ela deve ser. Além disso, existem mais três espadas do mesmo ranking da Kanshou e da Bakuya que ainda não apareceram em Kingdom. São elas: a Sheng Ying, uma espada cega de Kong Zhou, que é um cara de Wei; a Xun Jun, uma espada preciosa do rei do estado de Yui; e a Yu Cheng, que é a espada de outro assassino que conseguiu matar outro rei de Wu e acabou se tornando lendária após ter sido bravamente cravada no coração do rei, mesmo após o assassino ter recebido forte resistência dos habilidosos guardas do rei. Inclusive, ironicamente ou não, a própria pronúncia dessa espada Yu Cheng em japonês é Yoko, que compõe o nome do Koyoko. Coincidência? Eu acho que não. E se vocês gostam desse tipo de história e também de um pouco de mitologia chinesa, eu recomendo fortemente o filme Herói, com o Jet Li, que conta a história de um assassino de Zhao tentando matar o rei de Qin. E que rei é esse? Esse rei é o Heisei. Se você teve a sua experiência de Kingdom expandida nesse vídeo aqui, já deixa seu like sincero, checa a sua inscrição no canal, deixa um comentário que o seu coração mandar, que eu leio todos os comentários, beleza? Agora, se você quiser concorrer a uma camiseta que nem essa daqui, ó, ou essa aqui que eu tô usando, ó, entre para a coalizão aqui da unidade, se tornando um membro do canal. Essa camiseta é uma das formas de eu agradecer o apoio de todos vocês que investem no meu trabalho aqui no YouTube, e é só o começo, tem muito mais vindo aí. Ah, e outra coisa, para concorrer a essas camisetas, você precisa ser um membro da Cavalaria ou Superior, beleza? Tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e tchau!